Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é especial porque vamos falar sobre a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem, mais especificamente a prova de 2018. Pois é, e aqui vamos resolver várias questões bem específicas da prova que envolvem de alguma forma cálculos, que envolvem você utilizar matemática para chegar na resolução. Das 45 questões da prova desse ano, 2018, eu identifiquei 8 questões em que era necessário você fazer algumas contas e algumas equações para chegar na resposta que a questão pedia. E a gente vai resolver elas aqui hoje, beleza? Então, vamos começar. Primeira questão, questão de física, está aí. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Daí ele dá um quadro para você com alguns equipamentos elétricos e suas respectivas potências aproximadas em watt. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é O ou A, e seguem as alternativas. Bom, a questão é muito simples, a gente tem que achar qual equipamento elétrico dissipa a mesma potência que o peixe. Então basta a gente calcular qual que é a potência produzida por esse peixe. Para isso, a gente só lembra da fórmula π, que potência é igual a corrente I vezes tensão ou voltagem U. E a questão foi boazinha e já deu para nós qual que era a corrente desse peixe e qual que era a voltagem aí do peixe, da enguia elétrica. Vai ser o que então? A potência que a gente procura vai ser a corrente, 2 amperes, a questão falou pra gente, vezes a voltagem, 600 volts. 2 vezes 600 vai dar 1.200. Então a potência aí desse peixe é de 1.200 watts. Olhando a tabelinha, isso se aproxima muito da potência da churrasqueira elétrica. Resposta correta, letra D. Próxima questão de física. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Beleza, primeira coisa aqui, quando a gente vai fazer contas com distância, com velocidade, a gente tem que usar o Sistema Internacional de Unidades. E velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo, o enunciado deu pra gente em quilômetros por hora. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que 3,6 km por hora equivalem a 1 metro por segundo. Então a ideia aqui, para descobrir a velocidade no Sistema Internacional, metros por segundo, é pegar esse 108 e dividir por 3,6. Se você já fez muitas questões de física, você talvez já saiba de cabeça que 36 km por hora são 10 metros por segundo, 72 são 20 metros por segundo e 108 são 30 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade que a gente vai utilizar quando você fizer as contas aí. Beleza, e como que a gente vai calcular a frequência desse sonorizador? Você pode lembrar da fórmula V igual a lambda F. A velocidade é igual ao comprimento da onda, entre aspas, vezes a frequência. Mas é só você pensar o seguinte, a velocidade é de 30 metros por segundo, então você vai concordar comigo que são percorridos 30 metros no intervalo de tempo de 1 segundo. Só que as faixas são separadas a uma distância de 8 centímetros, e com isso a gente consegue determinar quantas faixas o automóvel passa por cima nesse intervalo de 1 segundo. Então a nossa frequência aqui vai ser o quê? Vai ser 30 metros, que é a distância percorrida por 1 segundo, dividido pela distância entre as faixas, 0,08 metros. Atenção também que a distância está dada em centímetros e a gente precisa em metros, então 8 centímetros é 0,08 metros. Beleza, e como que a gente faz essa conta chata aí? Bom, multiplica por 100 em cima e embaixo, então 30 vezes 100 vai dar 3.000, e 0,08 quando você multiplicar por 100 vai dar 8.
Bom, 3.000 sobre 8. Os dois são pares, então a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. A frequência vai ser 1.500 sobre 4. Os dois são pares, então a gente divide por 2. Em cima, metade de 1.500 é 750 e metade de 4 é 2. E 750 divididos por 2? Bom, pensa assim. 350 o dobro dá 700. 370 o dobro daria 740. Então isso aí deve ser 375. E essa é a frequência que a gente encontrou. A frequência aí de vibração do automóvel é de 375 Hz. Resposta correta, letra C. Próxima questão que eu até agora não sei se é de física, de química ou das duas matérias, mas a gente vai resolver mesmo assim. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, centímetro elevado a menos 3, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Em dois outros recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em... E seguem as alternativas. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a densidade da água nessa situação mostrada pela própria questão é de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por mililitro. Lembrando que centímetro cúbico e mililitro são a mesma coisa, medem a mesma quantidade de volume, beleza? Então essa é a densidade da água. Agora a questão falou pra gente que no recipiente A e B tinha inicialmente 2 litros de água pura. E no recipiente A, o cara adicionou 100 gramas de NaCl. Ou seja, o total de massa presente aí no recipiente A são uns 2 litros de água, que são 2 quilos, certo? Já que cada ml, cada mililitro tem 1 grama, então teremos 2.000 gramas, mais os 100 gramas que foram adicionados de cloreto de sódio NaCl. Então a massa total vai ser de 2.100 gramas no recipiente A, tranquilo? Então a densidade do recipiente A é o quê? É a massa total, 2.100 gramas, dividido pelo volume total, 2.000 centímetros cúbicos, já que este recipiente tem 2 litros de água pura. Só que veja, o cloreto de sódio, de acordo com o enunciado, ocupa o espaço intermolecular na solução, ou seja, ele não aumenta o volume. Você aumentou a massa, mas não aumentou o volume. Então como que fica essa conta aí da densidade do recipiente A? 0 com 0 a gente simplifica, então vai ficar 21 sobre 20, e se você fizer essa conta, 21 sobre 20 dá 1,05. Essa é a densidade da solução no recipiente A. Vamos fazer a mesma coisa para o recipiente B. Temos 2.000 gramas, que é a água pura ali, já que são 2 litros, mais 200 gramas de NaCl que foram adicionados aí por esse estudante. 2.200 sobre 2.000 já dá para cortar 2 zeros, 22 sobre 20 a gente divide por 2, fica 11 sobre 10, eu estou fazendo tudo isso de cabeça, e 11 sobre 10 é 1,1, beleza? Então essa é uma forma relativamente rápida de você encontrar a densidade do recipiente B, 1,1 grama por centímetro cúbico. Beleza, a gente descobriu que a densidade está maior, mas e daí? O que vai acontecer com o densímetro? Ele vai afundar mais? Ele vai boiar mais? Ele vai ficar mais à superfície? Como que vai ficar? Bom, e aí que entra a física. Se você lembrar da fórmula do empuxo, que é a força, digamos, de resistência do fluido, o empuxo é dado pela densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Bom, o empuxo ele vai equilibrar com a força-peso do densímetro. E a massa do densímetro, tanto no caso mostrado no exemplo, quanto nos dois casos que a gente está analisando, a massa é igual. Então o empuxo, a força aí do empuxo, vai ser igual. Só que a gente reparou que a densidade do líquido aumentou, já que o aluno colocou ali cloreto de sódio. Se a densidade aumentou e a aceleração da gravidade sempre vai ser constante, quer dizer que o volume do líquido deslocado, ou seja, o volume submerso do densímetro, fica menor, para que a força de empuxo continue a mesma, beleza? Então se está mais denso, quer dizer que o densímetro ele não vai afundar tanto. Para resumir a história. Bom, então a gente já sabe que esse densímetro ele vai subir, ele vai ficar mais na superfície, já que a solução está mais densa. Mas quanto que ele vai subir? E aí que a gente usa aquela informação bem feia do enunciado.
5 vezes 10 a menos 2 grama centímetro a menos 3. Bom, se você lembrar de matemática, o que a gente pode fazer? 10 elevado a menos 2, a gente pode trocar o sinal do expoente e levar esse menos 2 aí, esse 10 elevado a menos 2, para o denominador. Então fica 10 ao quadrado no denominador. E centímetro elevado a menos 3 é a mesma coisa, centímetro cúbico no denominador, porque a gente troca o sinal do expoente e faz esse centímetro elevado a menos 3 ir para baixo. Bom, o que mais que dá para fazer? 5 dividido por 10 ao quadrado é o quê? É 5 sobre 100, certo? E 5 sobre 100 de cabeça dá 0,05. 0,05 grama por centímetro cúbico. Ou seja, uma faixa ali do densímetro corresponde à variação de 0,05 grama por centímetro cúbico na densidade. Então assim, olhando o recipiente A, que teve uma densidade 0,05 a mais do que a densidade da água, quer dizer que ele vai ficar um risquinho a mais para fora. E já no caso do recipiente B, ele vai ficar 2 risquinhos a mais para fora em comparação ao desenho mostrado no enunciado. Então vai ficar mais ou menos assim. Temos ali a figura original, certo? O nível da água. No recipiente A, como a substância está mais densa, como a solução está mais densa, o densímetro vai subir um pouco, uma marquinha. E o densímetro ali, no caso do recipiente B, vai subir 2 marquinhas, por conta dessa variação aí de 0,5 grama por centímetro cúbico que esse densímetro mede. Beleza? Então vai ficar mais ou menos assim a figura, se você comparar em relação à figura original. Observando isso nas alternativas, a gente descobre que a resposta correta desse item é a letra D. Próxima questão de física. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que feche o circuito no ponto A? Beleza, beleza, beleza. Vamos aumentar aqui este circuito para entender melhor o que está acontecendo. A questão está perguntando o que acontece com a resistência equivalente se a gente fechar ali aquele ponto A. Então vamos fazer isso, vamos fechar esse ponto A. Repare que o que vai acontecer é que temos uma ponta solta ali que a corrente não vai passar, então a gente pode tirar isso. E temos outra ponta solta ali com aquele resistor de 4 kΩ que também a corrente não vai passar, porque não vai para lugar nenhum. Então a gente tira isso do nosso circuito. O que vai acontecer então? A corrente ela vai sair de um terminal positivo e vai para o negativo. Esse é o sentido convencional da corrente. No mundo real, o que acontece é que os elétrons livres saem do polo negativo e vão para o positivo. Mas em termos de Enem, em termos de vestibular, a gente pode interpretar isso ao contrário, porque durante muito tempo acreditou-se que eram os prótons que se moviam formando a corrente elétrica. Mas isso não é o caso. O que interessa é o seguinte: a corrente, num determinado momento, ela vai se dividir. Então um pouco vai para baixo ali e um pouco continua para a direita. A ideia, primeiramente, é transformar esses 2 resistores de 4 kΩ que estão em paralelo em um resistor apenas. Então vamos achar a resistência equivalente desses 2 resistores. Como que a gente faz isso? 1 sobre resistência equivalente desses 2 resistores é igual à soma dos inversos das resistências desses 2 resistores. É mais fácil fazer do que falar. O que a gente vai pegar é 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 4, que é a resistência de um desses resistores, mais 1 sobre 4, que é a resistência de outro desses resistores. 1 quarto mais 1 quarto dá 2 quartos, que simplificando fica meio, e a gente descobre que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 2. Ou seja, a resistência equivalente daqueles 2 resistores em paralelo, muita atenção quanto a isso, é de 2 kΩ. Ou seja, nesse nosso desenho, a gente pode trocar esses 2 resistores em paralelo por apenas um resistor de 2 kΩ. Beleza? A gente achou a resistência equivalente desses 2 resistores. Agora, se você olhar bem, a gente tem 2 resistores. E eles estão em série. Como que a gente calcula a resistência equivalente de resistores em série? É bem simples, somando. Então a gente vai pegar o 2, que é a resistência equivalente que a gente achou, mais aquele 4 e somar os dois.
Isso vai dar 6 kΩ. Então, é como se a gente tivesse apenas um resistor de resistência equivalente de 6 kΩ. E é exatamente isso o que a questão pergunta. Resposta correta, letra C. Questãozinha de química agora. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. E aí você tem a equação química, uma molécula de glicose mais 6 moléculas de gás oxigênio, formando 6 moléculas de CO2, dióxido de carbono, mais 6 moléculas de água, e a variação da entalpia é de menos 2.800 kJ. Considere as massas molares em grama vezes mol a menos 1, igual H igual a 1, hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12 e oxigênio igual a 16. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de... Primeira coisa, vamos escrever aqui melhor essa equação química, ver o que acontece nessa reação. E a questão diz que a variação de entalpia, esse ΔH, é de menos 2.800. Esse menos quer dizer que a entalpia final, a energia final, é menor do que a energia inicial. Ou seja, esse é um processo exotérmico que libera energia, que é exatamente o que a questão falou. Libera energia no organismo. A gente vai se preocupar com o valor e não com o sinal. O que a gente sabe é que 1 mol de glicose dá pra gente 2.800 kJ de energia. Então vamos pensar o seguinte, qual que é a massa molar, a massa de 1 mol de glicose? Bom, é só você pensar o seguinte, temos 6 carbonos e cada carbono tem uma massa molar de 12 gramas, temos 12 hidrogênios e cada hidrogênio tem uma massa molar de 1 grama, e temos 6 oxigênios e cada oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas. Então vai ficar como? A massa molar da glicose, da molécula como um todo, vai ser o quê? 6 vezes 12, que dá 72, mais 12 vezes 1, que dá 12, mais 6 vezes 16, que dá 96. Somando tudo, dá 180 gramas por mol, beleza? No enunciado está escrito, considere as massas molares em grama vezes mol elevado a menos 1. Mais uma vez, esse mol elevado a menos 1, você pode trocar o sinal do expoente e deixar o mol dividindo. Então é gramas por mol, beleza? É a mesma coisa. Então a gente descobriu que 180 gramas de glicose dão pra gente 2.800 kJ de energia, considerando essa reação toda aí de oxidação da glicose. Só o que interessa pra gente é a quantidade de glicose e a quantidade de energia. Então olha lá, 180 gramas liberam dos 2.800 kJ. Quanto que 1 grama, que é o que a questão perguntou, libera de energia? Não sei, vou chamar de x. E como isso é proporcional, é só fazer uma regrinha de 3. 180 vezes x é igual a 1 vezes 2.800. Então o que acontece? A gente passa esse 180 dividindo e o x, ou seja, a quantidade de energia que é produzida com a oxidação de 1 grama de glicose é 2.800 sobre 180. 1 zero corta com 0, 280 sobre 18, os dois são pares, então dá para simplificar por 2, fica 140 sobre 9. E fazendo essa divisãozinha meio chata, a gente descobre que a quantidade de energia liberada foi de 15,6 kJ aproximadamente, dá 15,55 e assim por diante. Bom, é óbvio que tem essa alternativa na questão, e é óbvio que não é essa a resposta porque o Enem gosta de fazer pegadinhas. Por quê? Porque a questão pergunta qual que é a quantidade de energia obtida para a atividade muscular. E a energia obtida para a atividade muscular é 40% do que é feito aí nessa reação. Então a gente vai pegar esse 15,6 kJ e multiplicar por 0,4 para achar 40%. Isso vai dar aproximadamente 6,2 kJ. E essa é a resposta que a questão pediu. A quantidade de energia obtida para a atividade muscular na oxidação de 1 grama de glicose é aproximadamente 6,2 kJ. Resposta correta, letra A. Mais uma que eu não sei se é de física ou de química, mas pouco importa. Vamos lá. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora de abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo destes combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso da volta utilizou-se etanol.
Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso da ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. E aí você tem o combustível, etanol e gasolina, a densidade de cada um em gramas por ml, mais uma vez esse menos 1 no expoente quer dizer que é gramas por ml, e o calor de combustão, que é quilocaloria por grama. Esse a menos 1 aí quer dizer divisão, tá bom? É quilocaloria por grama. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Beleza, vamos pensar o seguinte. A densidade a gente já sabe de outros carnavais que é a massa dividido pelo volume. Com isso, a gente vai descobrir qual que foi a massa de gasolina utilizada. Como assim? A densidade da gasolina é 0,7 gramas por ml, isso está na tabela. Isso é igual ao que? A massa de gasolina que foi utilizada, não sei, quero saber, dividido pelo volume. Bom, a densidade ali na tabela está em gramas por mililitro, então eu vou colocar o volume 40 litros em mililitros, e para isso eu vou multiplicar por 1000, por isso eu estou dividindo por 40.000. Então a massa de gasolina vai ser 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7, vezes 40.000. Eu coloquei em forma de fração porque é mais fácil simplificar um zero. E 4.000 vezes 7, bom, dá 28.000, quer dizer que a massa de gasolina é de 28.000 gramas. Essa foi a massa utilizada. Bom, se o percurso de ida é igual ao percurso de volta, o calor de combustão, a energia liberada, tem que ser igual tanto na ida quanto na volta. E se a gente olhar na tabela, cada grama de gasolina libera 10 quilocalorias. Ou seja, se a gente pegar esses 28.000 gramas e multiplicar por 10, a gente vai ter a quantidade de calor de combustão liberado aí para que houvesse esse percurso aí. A quantidade de energia em quilocalorias foi 28.000 vezes 10, que é 280.000 quilocalorias, beleza? Então a gente já sabe que no percurso de volta essa vai ser a energia total. A gente tem que saber qual que é o volume de etanol que foi consumido. Então vamos lá. Usando densidade de novo, o que acontece? 0,8, que é a densidade do etanol, é igual a massa de etanol utilizada, não sei, sobre o volume de etanol utilizado, que eu não sei e é isso que eu quero saber. Passando aquele V multiplicando, a massa de etanol é 0,8 vezes V. Lembrando que a massa está em grama e o volume está em mililitro, beleza? O que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de energia total é 280.000 quilocaloria. Isso tem que ser o quê? Tem que ser a massa total que foi consumida, lembrando que essa massa de etanol vai ser o 0,8 vezes V, que é o volume que a gente quer saber, vezes a quantidade de calor de combustão que é liberada por grama. Por isso eu estou multiplicando por 6. 0,8 eu vou escrever como 8 sobre 10, porque pelo menos para mim fica mais fácil fazer a conta, e o 10 vai passar multiplicando. 280.000 vezes 10 dá 2.800.000. 8V vezes 6 dá 48V, então é isso que fica do lado direito. Bom, o que acontece? A gente sabe que a gente está calculando o volume de etanol consumido em mililitro, porque a densidade estava em mililitro. Se a gente dividir o volume por 1000, o que vai acontecer? A gente vai saber qual que é o volume em litro, que é justamente isso que a questão quer saber. Então eu já vou cortar 3 zeros ali do lado esquerdo, porque no fim eu ia ter que dividir por 1000 para determinar o volume de etanol em litro, tá bom? Você podia fazer essa divisão por 1000 no final, mas eu estou fazendo aqui porque me deu vontade e eu achei mais prático. O 48 vai passar dividindo e o volume vai ser o quê? O volume de etanol em litro vai ser 2.800 sobre 48. Bom, os dois são pares, então fica 1.400 sobre 24. Os dois são pares, então fica 700 sobre 12. Os dois são pares, então fica 350 sobre 6. E essa divisão aí dá para encarar. Se você fizer, vai dar aproximadamente 58,333 e segue infinitamente litros. 58,333 é aproximadamente 58 litros. E este é o volume de etanol combustível que foi utilizado, consumido no percurso da volta. Resposta correta, letra D. Questão de física. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Bom, primeira coisa, vamos tirar esses gráficos aqui do enunciado e entender melhor qual que é a resistência. Se a gente lembrar das fórmulas, a gente sabe que a voltagem, ou melhor, tensão é igual a resistência vezes a corrente. U é igual a R vezes I.
Se a gente passar o I dividindo, a gente sabe que a resistência é U sobre I. Só que esse U, que é a tensão, ou DDP, é o quê? É 10I mais I quadrado. Então vamos substituir para ver o que vai acontecer. No lugar do U, eu vou colocar aquela expressão, 10I mais I quadrado. Agora repara só, eu tenho 10I, eu tenho I quadrado, eu tenho I dividindo, deve dar para simplificar. E aí que vem a sacada. Eu tenho I nas duas parcelas do numerador, então eu posso colocar o I em evidência. O I vai multiplicar 10 mais I. Se você fizesse a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, você ia voltar para aquela equação de cima, 10I mais I quadrado. Eu fiz isso por quê? Por que eu coloquei o I em evidência? Porque assim a gente consegue simplificar. O I está multiplicando e está dividindo. Moral da história é que a resistência é 10 mais I. Simples assim. Beleza, agora vamos olhar esses gráficos aí e ver o que acontece. Vamos pensar o seguinte, se a corrente for zero, qual que vai ser a resistência? Bom, se a gente fizer a conta, a resistência vai ser 10 quando a corrente I for zero. Ou seja, o gráfico ele tem que começar do 10. Com isso, a gente já elimina a alternativa B, que começa ali entre 15 e 20, nada a ver, e a alternativa C, que começa do zero. Pois é, agora vamos olhar outros valores aqui. Vamos supor que a corrente vale 10. A resistência vai ser 10 mais 10, 20. Ou seja, se a corrente aumenta, a resistência aumenta também. Então o gráfico é crescente. Isso já tira de nós a alternativa A. Agora, olha que bizarro. Observe a letra E. Quando a corrente é 7, temos uma resistência de 60. E se a gente olhar nossa fórmula, quando a corrente for 7, a nossa resistência vai ser 17. Então ela não aumenta de maneira exponencial como está mostrando nesse gráfico. É uma reta crescente o nosso gráfico. E é isso que a gente está procurando, que começa com 10. Então a alternativa E está fora da disputa. Só sobra letra D, Dinamarca. Mais uma questão cuja resposta é letra D. E essa é a resposta dessa questão. Última questão do vídeo de hoje, parece conceitual, mas você tinha que lembrar de algumas fórmulas para resolver. Vamos lá. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Beleza, primeira coisa, atrito pode ser desprezado. Isso quer dizer que a gente não tem atrito ali com a superfície e nem com o ar. Assim, estamos falando de um sistema conservativo de energia, em que a energia mecânica no início, antes desse objeto ser lançado através da força da mola, é igual à energia mecânica durante o movimento desse cubo, depois dele ter sido lançado. Se a gente lembrar, a energia mecânica é a soma da energia cinética com energia potencial gravitacional com energia potencial elástica. Veja bem, no primeiro caso, antes da gente disparar este cubo através da mola, o que a gente tem? A gente não tem energia cinética porque o cubo está parado, a gente não tem energia potencial gravitacional porque, afinal de contas, não tem nada de altura no exercício, e o que a gente tem é energia potencial elástica por causa dessa mola aí. E a energia potencial elástica é dado por K, que é a constante da mola, vezes x ao quadrado, sendo que x é a deformação, sobre 2. Beleza. Depois disso, a energia mecânica vai ser igual, mas o cubo já vai ter sido disparado. Quando o cubo estiver em movimento, a gente vai ter energia cinética, mas mais uma vez, a gente não vai ter energia potencial gravitacional e energia potencial elástica também não, já que o cubo não vai mais estar em contato com a mola. Então, no final, a gente vai ter energia cinética. E energia cinética é massa do cubo vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se a energia mecânica vai ser conservada durante todo o processo, eu sei que a energia potencial elástica, que é o início, vai ter que ser igual à energia cinética, que é quando o cubo já foi disparado. Ou seja, kx ao quadrado sobre 2 é igual a mv quadrado sobre 2. Como a gente tem 2 dividindo nos dois lados, a gente simplifica. Tá, e o que eu faço com isso? Veja, eu quero saber o que eu posso fazer para aumentar a velocidade em 4 vezes, a velocidade de lançamento. Então vamos tentar isolar essa velocidade para entender melhor. O m, que é a massa do cubo, vai passar dividindo, então velocidade ao quadrado é kx quadrado sobre m. E bem, vamos tirar a raiz dos dois lados porque eu quero saber sobre a velocidade e não a velocidade ao quadrado. Raiz quadrada de velocidade ao quadrado vai cortar e vai ficar só a velocidade. E no outro lado a gente vai ter o quê?
A gente pode separar, já que dentro da raiz a gente tem só multiplicação e divisão. Então vai ficar raiz quadrada de k, raiz quadrada de x quadrado vai simplificar, vai ficar só o x, e no denominador vamos ter raiz quadrada de m, que é a massa do cubo. Vamos olhar agora esta fórmula que diz para nós qual que é a velocidade inicial de lançamento e observar as alternativas para saber como que a gente faz para aumentar em 4 vezes a velocidade de lançamento. Alternativa A: manter a mesma mola e aumentar 2 vezes sua deformação. A deformação é o x. Se a gente dobrar a deformação 2x, o que vai acontecer? Do lado esquerdo a gente vai ter que dobrar a velocidade para manter essa igualdade, para manter essa equação. Então, com a medida da letra A, a gente consegue dobrar a velocidade, mas a gente quer aumentar em 4 vezes. Então, letra A não pode ser. Letra B: manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Vamos lá. Se a gente aumentar 4 vezes a deformação, de x para 4x, a gente vai ter que multiplicar por 4 do lado esquerdo a velocidade para manter essa igualdade. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Se a gente aumentar 4 vezes a deformação, a gente aumenta 4 vezes a velocidade. Letra C, vamos dar uma olhada. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. Bom, se a gente aumenta 16 vezes a deformação, a gente vai aumentar 16 vezes a velocidade. Então não pode ser também. Letra D, trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior e manter a deformação. Bom, veja que a constante elástica está dentro de uma raiz. Então se a gente dobrar a constante elástica, a gente não vai dobrar a velocidade. Veja, se ao invés de k eu tiver uma constante elástica 2k, eu vou aumentar a minha velocidade em raiz de 2, e não 2, ou muito menos 4, que é o que a questão pedia. Então não pode ser também. Letra E, trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Vamos lá, se a gente quadruplicar a constante elástica, de k passar para 4k, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar a velocidade em raiz de 4. A gente vai dobrar a velocidade. Isso acontece porque a constante elástica está dentro de uma raiz quadrada. Então não pode ser também. Poderia ser se a gente aumentasse a constante elástica em 16 vezes. Daí 16 vezes, raiz de 16, dá 4. E assim a gente aumentaria a velocidade em 4 vezes. Mas isso não está nas alternativas. Então letra E não pode ser. Sobra, como resposta correta, letra B: manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Sim, a prova de ciências da natureza tem bastante questões conceituais, mas algumas vezes você precisa utilizar a ferramenta matemática para chegar na resposta correta. E foi isso que eu tentei mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima!